A ciência, meus amigos, essa ferramenta poderosa que nos permite desvendar os segredos do universo, da vastidão do cosmos, até o código da vida. Mas e se eu te disser que essa busca pelo conhecimento levou a humanidade a cruzar linhas tenebrosas? Que em nome do progresso, experimentos terríveis foram conduzidos, manchando a história da ciência com crueldade. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar no lado obscuro da ciência. Vamos explorar a mente perturbada dos homens por trás de experimentos desumanos. Ao longo da história, a busca pelo conhecimento levou a descobertas incríveis, mas também abriu portas para o lado mais sombrio da humanidade. É hora de acender a lanterna e mergulhar nos 5 experimentos científicos mais perturbadores da história. Apertem os cintos, porque a viagem será intensa. Nossa primeira parada nos leva à Universidade de Stanford, em 1971. Imagine o porão da prestigiada instituição transformado em uma prisão. Paredes frias, grades enferrujadas e um grupo de jovens estudantes divididos em 2 grupos, guardas e prisioneiros. O objetivo? Estudar o comportamento humano em situações extremas de poder e submissão. O mentor por trás dessa ideia? O psicólogo Philip Zimbardo. Em poucos dias, os estudantes que assumiram o papel de guardas se tornaram verdadeiros carrascos. Humilhações, abusos psicológicos, privação de sono. A crueldade não tinha limites. Os prisioneiros, por sua vez, se tornaram cada vez mais submissos, a ponto de alguns sofrerem colapsos nervosos. O experimento, previsto para durar 2 semanas, foi interrompido em apenas 6 dias. A linha entre a simulação e a realidade havia se tornado tênue demais. Zimbardo, chocado com os resultados, descreveu o experimento como uma demonstração assustadora do poder da situação. O experimento de Stanford se tornou um marco nos estudos sobre o comportamento humano, mas também um lembrete aterrorizante da nossa capacidade para o mal. Até que ponto somos capazes de ir quando investidos de poder? Nossa próxima parada nos leva a um dos capítulos mais sombrios da história humana, a Segunda Guerra Mundial. Nos campos de concentração nazistas, um nome ainda hoje causa calafrios. Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. Médico de formação, Mengele distorceu o juramento de Hipócrates, transformando-se em um símbolo de crueldade e sadismo. Para ele, os prisioneiros de Auschwitz não eram seres humanos, mas cobaias descartáveis em seus experimentos macabros. Obcecado por genética, Mengele tinha um interesse doentio por gêmeos. Imagine, crianças arrancadas dos braços de suas mães, submetidas a experimentos horríveis, injeções de substâncias químicas nos olhos, amputações de membros sem anestesia, transfusões de sangue entre gêmeos. Seus experimentos não tinham qualquer valor científico real, servindo apenas para satisfazer sua curiosidade doentia. Após a guerra, Mengele conseguiu escapar, vivendo por décadas sob identidades falsas. Nunca foi capturado, levando para o túmulo os segredos de seus experimentos. A sombra de Mengele ainda paira sobre a história da medicina, um lembrete constante da capacidade humana para o mal. O experimento russo do sono, acordados até a loucura. Nossa jornada nos leva agora para as profundezas da Guerra Fria, para dentro de um laboratório secreto na União Soviética. Preparem-se, pois a história a seguir é tão terrível quanto controversa, o experimento russo do sono. Imagine ser mantido acordado por dias a fio, seus sentidos se deteriorando, a mente à beira da ruptura. Essa era a realidade dos prisioneiros submetidos a esse experimento macabro. Trancados em uma câmara de vidro, as cobaias eram expostas a um gás experimental que prometia mantê-las acordadas por semanas. Nos primeiros dias, os efeitos pareciam mínimos. Mas com o passar do tempo,
A privação do sono começou a cobrar seu preço. A paranoia se instalou. As conversas se tornaram delírios desconexos. As alucinações assombravam os cantos da câmara. Os relatos descrevem cenas de horror. Prisioneiros mutilando seus próprios corpos, arrancando a própria pele, gritando até suas cordas vocais se romperem. Dizem que, após 15 dias, o gás foi removido da câmara. O que os cientistas encontraram dentro desafiou a sanidade. Criaturas esqueléticas, dilaceradas por dentro, implorando pela morte como única forma de alívio. Apesar da popularidade da história, não há provas concretas de que o experimento russo do sono realmente tenha acontecido. MK-Ultra, a CIA e o controle da mente. Deixamos o horror claustrofóbico do laboratório soviético para adentrarmos em um território igualmente perturbador, a mente humana, sob o controle de experimentos secretos. Nossa próxima parada nos leva aos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, para desvendarmos os segredos do projeto MK-Ultra. Imagine um mundo onde seus pensamentos, suas memórias, sua própria vontade podem ser controlados por forças ocultas. Essa era a ambição da CIA ao criar o MK-Ultra na década de 1950, um programa ultra-secreto que visava desenvolver técnicas de controle mental. Em nome da segurança nacional, a CIA cruzou todos os limites éticos imagináveis. Drogas psicoativas como o LSD, hipnose, privação sensorial, choques elétricos, abusos psicológicos. Todas as ferramentas eram válidas na busca pelo controle da mente humana. O alvo? Cidadãos americanos comuns, soldados, pacientes psiquiátricos, muitos deles sem saber que estavam participando de um experimento macabro. O MK-Ultra deixou um rastro de vítimas, vidas destruídas por traumas psicológicos, dependência química e distúrbios mentais. Muitos dos arquivos do projeto foram destruídos, tornando impossível determinar a extensão total dos horrores cometidos. A revelação do MK-Ultra nos anos 70 causou uma onda de choque e indignação pública. O MK-Ultra serve como um lembrete aterrorizante do poder da mente humana e da importância de protegê-la de abusos. Que a história do MK-Ultra sirva como um alerta para que jamais permitamos que a busca pelo poder se sobreponha aos direitos humanos. O experimento da monstruosidade, cicatrizes invisíveis. Nossa última parada nos leva para um lugar que deveria ser sinônimo de segurança e aprendizado, a escola. Mas preparem-se, pois a história a seguir é um lembrete cruel de que a crueldade pode se esconder nos lugares mais inesperados. O ano é 1939. A Universidade de Iowa é palco de um dos experimentos mais controversos da história da psicologia, o experimento da monstruosidade. Imagine crianças, inocentes e cheias de vida, sendo usadas como cobaias em um experimento que explorava os efeitos da humilhação e do abuso verbal. O objetivo? Entender a gagueira. O método: crueldade disfarçada de ciência. 22 crianças órfãs foram divididas em 2 grupos. O primeiro grupo recebia elogios e incentivos ao falar, enquanto o segundo grupo era bombardeado com críticas cruéis e humilhações. As crianças eram chamadas de gaguejantes, retardadas e monstros mesmo quando falavam corretamente. As crianças submetidas aos abusos verbais desenvolveram problemas de fala, ansiedade, baixa autoestima e traumas psicológicos que as acompanharam por toda a vida. O experimento da monstruosidade foi duramente criticado por sua crueldade e falta de ética. A história desse experimento nos ensina que as palavras têm poder, que a humilhação e o abuso verbal podem deixar cicatrizes profundas e duradouras. As sombras da ciência, lições para o futuro. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos experimentos mais perturbadores da história. Experimentos que desafiam a nossa capacidade de compreender a crueldade humana, que nos fazem questionar os limites da ética e da moral. Cada história que exploramos
Cada dado, cada resultado, nos lembra que a busca pelo conhecimento, embora nobre, pode ser perigosa quando desprovida de ética e compaixão. A ciência, em sua essência, deveria servir para o bem da humanidade, para aliviar o sofrimento, para nos impulsionar para um futuro melhor. Mas, como vimos, a história está repleta de exemplos de como a curiosidade humana, quando desgovernada, pode levar a atrocidades. Cabe a nós, como sociedade, garantir que os erros do passado não se repitam. Que a memória das vítimas desses experimentos macabros nos inspire a lutar por um futuro onde a ciência seja usada para o bem, com ética, respeito e compaixão.